Olá pessoal, eu me chamo Carlos Nascimento e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o impacto do coronavírus nas licitações e nos contratos administrativos. Será que o coronavírus está interferindo nas licitações públicas e nos contratos que já estão em andamento? Se você quer saber essa resposta, acompanhe o nosso vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, clique em inscrever-se e já deixa o like nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga @licitacursos para estar sempre antenado nas informações e conteúdos sobre licitações e contratos administrativos. Sem mais delongas, o coronavírus, tecnicamente chamado de Covid-19, foi declarado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma pandemia no dia 11 de março. Pessoal, a pandemia é o estado mais grave que um vírus pode chegar. Basicamente, para chegar nesse nível, o vírus tem que estar espalhado por todo o planeta. E este é o caso do coronavírus, espalhado em diversos países e diversos continentes. Feitas estas considerações iniciais, a grande questão que nos interessa é: o coronavírus está impactando ou não as licitações e os contratos administrativos? Pois bem, falando inicialmente das compras públicas, das licitações, se você ainda não sabe, nós temos aí duas espécies, dois gêneros de licitação: a licitação presencial e a licitação eletrônica. Falando da licitação eletrônica, nós não temos um impacto tão direto nessas contratações, falando da disputa em si. Na licitação eletrônica, a disputa acontece através da rede mundial de computadores, da internet, e cada licitante e até mesmo o servidor público está em um local diferente, disputando a licitação através do seu computador. Quando nós falamos da licitação presencial, nós temos a reunião tanto de empresários, os licitantes que vão disputar a licitação, como também servidores envolvidos na condução dessa licitação, por exemplo, a comissão de licitações. Este caso de licitação presencial é um pouco mais preocupante, pois nós podemos ter ali a transmissão do coronavírus. A minha recomendação e até mesmo opinião neste caso é que se evite realizar licitações públicas neste momento de pandemia do coronavírus. Mas nós também sabemos que as compras públicas, o governo ele não pode parar, e se for extremamente necessário realizar a licitação na sua forma presencial, não puder ser substituída talvez pela forma eletrônica, que a comissão de licitação e os licitantes tomem todos os cuidados necessários para evitar a transmissão do coronavírus. Passe álcool em gel nas mãos, lave muito bem as mãos com água e sabão durante o certame. Se possível for, utilize máscaras, luvas. E eu oriento, inclusive as comissões, os presidentes de comissão de licitação, que dê os avisos iniciais orientando todas essas normas de higiene durante a licitação que será realizada de maneira presencial. Tudo isso visando resguardar a saúde, tanto dos servidores como também dos licitantes que estão disputando essa licitação presencial. Falando mais um ponto importante, nós tivemos recentemente a publicação da Lei 13.979 de 2020. Essa lei visa tratar alguns assuntos de emergência no enfrentamento ao Covid-19, o coronavírus. O artigo 4º dessa lei nos interessa e muito. O artigo 4º da Lei 13.979 de 2020 diz o seguinte, que estão dispensadas as licitações para aquisição de bens, insumos voltados ao enfrentamento do coronavírus. Então preste atenção, o artigo 4º diz que a licitação está dispensada para a compra de bens, serviços e insumos que serão utilizados no enfrentamento do coronavírus. Abre parênteses, esses bens, serviços e insumos são bens, serviços e insumos de saúde, tá? Não são bens e serviços e insumos de outras natureza, porque o texto da lei está claro quanto a isso. Doutor Carlos Nascimento, quanto tempo vai durar essa lei 13.979 de 2020 para o enfrentamento do coronavírus? O parágrafo 1º do artigo 4º diz que esta situação de licitação dispensada, que eu citei anteriormente, vai perdurar
enquanto durar essa emergência internacional sobre a pandemia que o Covid-19 se tornou. Provavelmente, esse artigo deixará de ser aplicado e até mesmo essa lei deixará de ter validade quando a OMS se pronunciar que o Covid-19 já está sob controle e que ele deixe aquele estado grave de pandemia. Uma outra informação importante: será que o gestor público pode contratar diretamente esses bens, serviços e insumos de saúde sem responsabilização nenhuma? Não. O parágrafo 2º do artigo 4º diz o seguinte: todas as informações dessas contratações diretas, que não haverá licitação para comprar esses bens, serviços e insumos de saúde, devem ser disponibilizadas no site oficial do órgão ou da entidade que está realizando essa contratação direta. Então veja, nome da empresa contratada e o valor, que são informações extremamente importantes, o objeto que foi contratado, tudo isso deve ser disponibilizado imediatamente no site do órgão e entidade contratante. Então veja você, atenção servidor público, gestor público, você não pode fazer essas aquisições com valores acima do valor praticado no mercado. Se isso acontecer, provavelmente vamos ter uma apuração e você será aí responsabilizado. Pois bem, falamos das compras públicas, mas agora e os contratos administrativos que estão aí em vigência, que estão em andamento? Por exemplo, um contrato de terceirização de serviço de limpeza. Será que ele está sendo afetado pelo coronavírus? É claro que está, né, pessoal? Vamos falar aqui do artigo 65 da Lei 8666 de 93. O artigo 65 fala sobre a possibilidade da alteração do contrato administrativo. O seu inciso 2 fala sobre a alteração do contrato em acordo de partes, tanto o governo quanto a empresa. E a linha D do inciso 2 fala sobre o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato diante de casos previsíveis ou imprevisíveis que gerem situações incalculáveis para esse contrato. Agora fica a questão, será que o coronavírus está trazendo aí um caso de força maior, um caso fortuito que está desequilibrando esses contratos administrativos já em andamento? É claro que está, né, pessoal? Por exemplo, se nós temos aí a redução do fluxo de pessoas, será que isso não afeta na necessidade de limpeza do órgão público ou do espaço público que tem ali uma empresa contratada para limpar? Isso pode gerar a redução dos postos que essa empresa está empregando e, consequentemente, influenciar no equilíbrio do contrato. Uma outra questão, se o funcionário dessa empresa contratada fica ali doente ou sob suspeita do coronavírus, esses funcionários devem aí ser retirados das suas funções e isso influencia também diretamente naquele equilíbrio inicial do contrato, ainda mais se falando de uma pandemia que pode aí se espalhar facilmente e rapidamente dentro de determinados ambientes. E ainda, pessoal, nós podemos ter leis restritivas à locomoção. Se você restringe a locomoção de pessoas, você também pode aí afetar diretamente esses contratos administrativos de terceirização, tá? Eles podem aí ter que reduzir o número de funcionários. Como eu já mencionei anteriormente, o fluxo de pessoas diminui, os postos de trabalho necessários também vão diminuir, e aí nós estaremos diante de uma situação que vai ensejar numa alteração contratual com base no artigo 65, inciso 2, a linha D. Pessoal, para concluir essa questão dos impactos do coronavírus nas licitações e nos contratos administrativos, eu deixo aqui a minha singela opinião. Neste momento, cabe o bom senso, tanto dos gestores públicos quanto dos empresários. É uma situação que não é fácil para ninguém no país e até mesmo no mundo, e eu recomendo a vocês que tenham razoabilidade, proporcionalidade, bom senso e interesse público em todas as atitudes que forem tomadas. Esse é o momento de gestores e empresários sentarem, conversarem e procurarem o melhor caminho a se seguir. Afinal, não é interessante também para o país que empresas quebrem em virtude do coronavírus. E também nós não queremos que o governo esteja aí com despesas excessivas em virtude do coronavírus. A melhor ferramenta é sentar, conversar
conforme a lei e reequilibrar todos os contratos, realizar as licitações de maneira direta com o preço de mercado, evitar licitações presenciais, se as fizerem de maneira higiênica, evitando a transmissão, dar prioridade para as licitações eletrônicas, e esses são os principais pontos e aspectos que eu abordei nesse vídeo. Mas eu quero saber qual a sua opinião sobre o impacto do coronavírus nas licitações públicas. Conta aqui para mim nos comentários. Você está sendo afetado? Você tem algum outro ponto importante que não foi abordado no vídeo? Eu quero saber. Deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam sobre esse impacto nas compras públicas e eu agradeço a sua audiência. Um forte abraço e tenho certeza que o Brasil e o mundo inteiro vai conseguir lidar com o Covid-19 e vencer esta pandemia internacional. Um forte abraço e até mais!